Boa noite, paz do Senhor, que a graça de Deus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família essa noite. Você está com o programa Assembleia de Deus em Ação, o seu programa de opinião de toda segunda-feira. E eu quero convidar você nessa segunda-feira para discutirmos mais uma vez um assunto super interessante e estarmos juntos durante essa programação falando aquilo que realmente interessa a todos nós. E hoje nós estamos com um assunto muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para você ficar conosco durante esse período aqui até as 10h30, até as 22h30 conosco aqui no programa Assembleia de Deus em Ação, no nosso programa de opinião e entrevista. Pois bem, o nosso Congresso Nacional aprovou uma lei sobre a violência doméstica e tantas coisas, o Congresso mexeu no Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa lei foi chamada a Lei da Palmada. Você sabia que você não pode corrigir o seu filho? Você não pode, vamos dizer assim, bater no seu filho, dar uma palmada no seu filho? É sobre isso que nós queremos discutir essa noite. Eu quero perguntar para você essa noite: é necessário a violência para educar uma criança? Então eu quero que você ligue e participe conosco. O nosso programa já está no ar e eu quero convidar você a participar do Assembleia de Deus em Ação dessa segunda-feira. Você é o nosso convidado especial. Vamos rodar a matéria para que você possa entender melhor o que nós vamos falar essa noite. Agora eu vou conversar com a psicopedagoga Kátia Nassimbene. O assunto é a Lei das Palmadas. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia. Kátia, você é a favor ou contra a Lei das Palmadas? Essa é a pergunta fatídica, né? Todos nós. Lógico que toda violência ela tem que ser combatida, né? Então eu sou totalmente contra a lei. Eu acredito que ela não vem de encontro com o que nós acreditamos ser educação, né? A educação ela tem que se dar através do diálogo, através da conscientização, através de um carinho, né? Então, a palmada, ela reprime, ela agride, ela tortura. Então, não seria a lei que viria a favor, né, dessa conduta familiar. Ou seja, você é contra a palmada, mas também é contra a lei. Acredita que há outros mecanismos de se evitar a violência dentro de casa? Com certeza. Eu tenho, assim, receio, acho que a gente pode falar assim, de que o Estado interfira dentro da casa, dentro da família. Aliás, o poder da família ele está sendo perdido cada vez mais. Aliás, essa era a minha próxima pergunta, porque uma lei como essa, que proíbe um pai de dar uma simples palmada no filho, ela é invasiva, né? Porque ela acaba ferindo aí as garantias legais referentes à liberdade, às liberdades individuais, à privacidade, e também até porque cada família tem a sua própria cultura, a sua própria ética. Você acredita nisso? Acredito, com certeza. A família ela tem que ter liberdade de poder corrigir, né? Um pai que pega um menino e dá um chacoalhão, muitas vezes aquilo que parece para um olhar de quem está de fora agressivo, para a criança é sinal de amor, de impor respeito, impor limite. Nem tudo é permissivo, né? Então nós vemos crianças às vezes de 3, 4 anos que manda na família, né? Manda no pai, manda na mãe. Então quer dizer, a família também se permite, né, ser mandada por uma criança. E aí, de repente, a hora que essa criança cresce totalmente sem limites, não sabe o que fazer. Tem pais que falam para a gente: eu não sei o que eu faço com meu filho mais. Imagine você, um pai que deu a vida, pôs no mundo, que educou, que criou, de repente fala para você: eu não sei o que eu faço com meu filho. Quer dizer, a gente devolve a questão, né? Onde perdeu-se o respeito, onde perdeu-se o limite, onde perdeu-se tudo. Agora, Kátia, qual a melhor maneira de impor limite aos filhos? Bom, eu acredito que no dia a dia, desde pequeno, né, conversando, colocando, deixando as regras bem claras, bem conversadas, o que pode e o que não pode dentro da casa. Né? Desde um bebê, ele já sabe com o olhar da mãe o que pode e o que não pode. Se ele está colocando a mão, ele olha.
para ver se a mãe permite ou não. No adolescente é a mesma coisa, né? Ele vai esticando a conduta dele até a mãe dizer, não, isso não pode, isso está errado. Então, educar é conversar, dialogar, impor regras, deixar as regras claras, né? E não permitir que a criança, ela interfira na educação, ela dê as regras. Quem dá as regras, claro, é o adulto, que ele tem muito mais informação, ele tem muito mais visão, tem muito mais conhecimento. Então, a palmada, o castigo, a punição, né, seja ela como for, ela tem que ser dada no limite dessas ações. Quer dizer, o tempo todo que você está conversando com a criança, explicando, ela sabe até onde ela pode ir. E quando ela ultrapassar, ela tem que ter um sinal vermelho, né? Olha, você avançou, isso está errado, tem que chamar, tem que conversar e, lógico, tem que punir. Isso não significa que punir tem que ser castigos de tapa, puxões de orelha, cinta, né? Porque no tempo mais antigo era normal, né? O avô interferia na educação, o pai, muitas vezes, de forma violenta até. Hoje em dia, não, porque a psicologia foi explicando, né, os inúmeros danos emocionais causados e traumáticos para as crianças. Então, isso fez com que os educadores, os pais, a sociedade de modo geral, entendesse a importância do diálogo, né, e não da agressividade. Até porque a palmatória caiu em desuso, né? Porque à medida que essas informações foram chegando nas escolas, foram chegando para a sociedade, então, lógico que a punição veio acabando, né? Ok, aí está a opinião da profissional, psicopedagoga, dando a opinião dela acerca dessa lei. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo essa noite, e você, o que você acha? É necessário bater para educar? Eu quero a sua opinião. Está aí na tela o telefone 3433-2528. Você pode ligar e participar do nosso programa nessa segunda-feira. E esse programa é um programa totalmente interativo. Eu quero que você ligue, eu quero que você participe. Já quero desde o começo desse programa enviar o nosso abraço aos nossos pastores, pastor Pedro Monteiro, pastor Joelson, que sempre nos assiste ali de Cocal do Sul. Um grande abraço para todo o povo de Cocal do Sul que nos assiste, a nossa igreja que é parceira conosco aqui na nossa programação. Também aqui a igreja de Criciúma, o pastor João Seno Ouvaile. Um grande abraço a todos os criciumenses que estão sempre nos assistindo. E hoje, para tratar esse assunto, nós trouxemos aqui dois dos nossos pastores e eu quero apresentá-los a vocês, pastor Anderson e pastor Anderson. Anderson Pradebon e Anderson Martins. Aqui estão os pastores e o seu boa noite a todos os telespectadores. Amém, pastor. Nós gostaríamos de cumprimentar, uma boa noite a você, a todos os telespectadores. Que a paz de Cristo seja com você e nós queremos estar junto com você, amigo, com você, irmão, para discutirmos esse assunto, esse tema tão polêmico que mexe com a nossa intimidade, com a nossa família, com a nossa casa. Muito bem, pastor Anderson, por favor. Uma boa noite, pastor Marcos, companheiro pastor Anderson, a todos que estão nos dando carinho da sua audiência. Que Deus possa abençoar a todos, são todos bem-vindos. Vamos aqui então juntos ouvir as opiniões e também aqui colocar a nossa opinião à luz da palavra de Deus acerca desse assunto tão polêmico. Ok, muito bem, nós vamos então a uma faixa comercial e nós já vamos voltar. Eu quero que nesse período, nesse tempo, você esteja ligando para nós aqui. É necessário bater? Você acha necessário bater para educar uma criança? E eu quero saber de você. Muito bem, é claro que uma pessoa na sã consciência, em sã consciência, eu não acredito que alguém seja a favor da violência. Mas como
educar uma pessoa sem limite nenhum. Eu vi essa psicopedagoga falando aí sobre os limites, como educar uma criança sem limites. Ela citou até um exemplo ali, uma criança de 3, 4 anos que manda na família toda. Eu quero saber a sua opinião. Você acha necessário bater para educar? Por favor, ligue para nós aqui, tome o telefone e ligue aí 3433-2528 e dê a sua opinião. Quero ler aqui a sua opinião e nós vamos construindo essa discussão para chegarmos num senso comum. Vamos então à faixa comercial, já retornamos logo. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera: uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. Só no Posto Tigrão em Içara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. A Unita Veículos de Içara, concessionária Fiat, é a revenda da marca que há 10 anos é líder de vendas no Brasil. O compromisso com a alta qualidade, tecnologia e design, aliados ao excelente atendimento em todos os nossos setores, são o diferencial que nos fazem proporcionar o sonho de aquisição do seu veículo. Na gerência do seu amigo Rodrigo Dalsen e com uma equipe treinada, temos as melhores condições e prazos para você sair com o seu Fiat novo. Ou conheça nossa linha de seminovos com garantia e procedência. Aproveite a redução de IPI até 31 de agosto. Unita Veículos Fiat. Fica na rodovia SC 444 sem número. Quilômetro 4, bairro 1º de Maio, em Içara. Fone 3468-7300. Participe do grande encontro de avivamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Shalom, próximo à garagem da Içarense, no Balneário Incão. Será nos dias 5 e 6 de outubro e você é convidado especial. Estará pregando a palavra de Deus o conferencista Marcelo Araújo, de Joinville, e louvando Joel Veiga, também de Joinville, Amigos do Mestre e Banda Filhos do Rei. Você é convidado especial. Será nos dias 5 e 6. Não perca! Ok, estamos retornando aqui na sua tela, você que ligou o seu televisor agora, o seu monitor agora. Nós hoje estamos tratando na Assembleia de Deus em Ação um tema: é necessário bater para educar uma criança? O que você pensa sobre a lei da palmada, que foi aprovada no nosso Congresso Nacional, onde um pai que bate, dá uma palmada, não é que bate, é que dá uma palmada no seu filho, pode ir preso. Eu tenho aqui a opinião do Silas, de Içara, e o Silas está dizendo que é necessário impor limites, e ele usa uma frase bem forte, dizendo assim, ó: se o pai não bate, depois a polícia vai bater. Aqui está a opinião do Silas, de Içara, e nós queremos te agradecer, Silas, pela sua participação, Sidney, de Içara. E eu quero que você nos ligue aqui no nosso programa 3433-2528, você liga e participa e deixa a sua opinião. Eu quero perguntar aqui aos nossos entrevistados dessa noite, aos dois Anderson Martins e Anderson Pradebon, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? É necessário?
Bem, pastor, todos nós aqui somos unânimes na opinião de que a agressão, né, o descontrole na agressão, nós não somos a favor, absolutamente. Mas os limites têm que ser impostos, sem dúvida. Sem dúvida tem que ser impostos, até mesmo porque a palavra nos dá esse norte, a palavra de Deus nos dá esse norte. E o que nós percebemos também é que sempre a Constituição, que vem com uma roupagem assim de bondade, por trás do fazer a lei, de tramitar, de aprovar, por trás de tudo isso ela tem um enfoque que é contrariar, na verdade, a palavra de Deus. Mas ela vem com uma roupagem de bondade, de uma coisa boa. Mas nós conhecemos a astúcia do nosso adversário, que é inimigo, né, de tudo que é de Deus, família de Deus, nós somos de Deus, nossos filhos são de Deus. Então vem com essa roupagem de bondade, mas nós sabemos que está visando realmente o malefício. Isso aconteceu, se o senhor me permite, já desde o Éden. Né? Desde o Éden. Quer dizer, a serpente, que foi o próprio adversário, né, se incorporou nela, e ela, ao aproximar-se de Eva, Eva foi levada, né, a pensar que ela era sua amiga. Se tu comer do fruto, tu vai ser igual a Deus. Então é uma coisa boa que vai acontecer para ti. E nós sabemos o efeito destrutivo, né, que causou na raça humana. Inclusive nos seus filhos, né? Inclusive Com nos certeza. filhos de Eva, por não respeitarem os Isso limites. mesmo. Daí foi onde começou, né, todo esse processo. Muito obrigado, pastor. Depois nós vamos falar com o Anderson Pradebon também, que vai deixar a sua opinião. O Anderson tem cara de quem apanhou muito quando era pequeno. Pois então. Então, vamos lá. Você pode continuar nos ligando aqui, 34332528, e participamos. Nós vamos a mais uma matéria. Eu quero que você preste muita atenção nessa matéria para que você possa participar deixando aqui a sua opinião. Também temos um e-mail, opiniãoeamigos@gmail.com. Você pode enviar um e-mail, nós também podemos ler aqui o seu e-mail. Vamos lá então, vamos a mais uma matéria e já voltamos. A lei tem aspectos positivos? Tem. Ela trouxe à tona uma discussão que já devia ter existido há muito tempo. A questão do adulto usar do seu poder, colocar a ira, fazer, como a psicologia chama de um deslocamento, às vezes uma insatisfação no trabalho, no casamento, aí transfere ou desloca para a relação com os filhos. Aí esse excesso é que levou o SOS, o Conselho Tutelar, a fortalecer essa discussão por uma lei, mas que nem deveria haver se no Brasil já houvesse medidas, programas educativos para a relação familiar, programas educativos contra a violência doméstica. Se isso já houvesse há muito tempo, se esses pais atuais já não tivessem sido educados, muitas vezes dentro de uma família agressora, nem precisaria de uma lei tão excessiva. Se criança que nem para ouvir, os pais saberem fazer sem excesso alguma medida disciplinar, somente como se fosse um símbolo de que aquilo não pode, não deveria ser visto como algo que pode levar a uma punição perante a lei aos pais. Então, todo excesso que é prejudicial. Essa lei se excede quando ela generaliza, né? Muitos pais que estão me ouvindo agora, eles sabem que para uma criança pós-moderna hoje, ela entender certos limites, às vezes os pais não têm encontrado muita facilidade. E como eu digo sempre, primeiro o afeto, junto com o exemplo e junto com o tradicional diálogo afetuoso, tem que vir. Em última instância, essa criança hiperativa, essa criança que nem para ouvir, os pais saberem fazer sem excesso alguma medida disciplinar,
somente como se fosse um símbolo de que aquilo não pode. Não deveria ser visto como algo que pode levar a uma punição perante a lei aos pais. Então, todo excesso que é prejudicial. A pedagogia do afeto sempre tem que vir em primeira instância. Primeiro, a criança aprende por modelo, por modelagem. É muito importante que a criança veja os pais dialogando, veja os pais sendo afetuosos, e a criança aprende por modelo. E ela tem que aprender o que é o certo, o que é o errado, não invadir o limite do outro, ela respeitar o outro em todas as esferas. Isso a partir do afeto, do diálogo e do exemplo. O pastor Renan de Oliveira também questiona a lei da palmada e apresenta embasamento bíblico como argumento. Os pais, eles devem educar os seus filhos de conformidade com o que está na palavra de Deus. É muito simples o que a palavra de Deus ensina sobre isso. Nós não somos contra a moderação. Existem pais que exageram no momento em que estão disciplinando seus filhos, normalmente porque disciplinam com ira, com ódio, estão se vingando das crianças, né? Então elas falam palavrões, crentes fazem isso inclusive, mas falam palavrões, eles xingam os filhos, adjetivam os filhos de das coisas que a gente não gostaria de chamar um irmão, por exemplo. A própria Bíblia diz que não deve chamar um irmão de tolo, porque aí a gente está pecando. Mas a palavra de Deus é muito clara. Provérbios 23, 13 e 14 fala que você não deve retirar da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. E ele ainda diz mais no versículo 14, se tu a fustigares com a vara, você está livrando a alma desta criança do inferno. Ok, voltamos aqui no programa Assembleia de Deus em Ação, o seu programa de opinião de toda a segunda-feira, e hoje nós estamos tratando um tema polêmico, a lei da palmada, e eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou você é contra? Você acha que é necessário bater numa criança para poder educá-la? Qual é a sua opinião? O que você acha da lei da palmada que diz, foi aprovada, é lei, né, foi mexido no Estatuto da Criança e do Adolescente e é lei, nós não podemos mais dar um tapinha nos nossos filhos. O que você acha dessa lei? Você consegue educar uma criança sem impor nenhum tipo de limites? Então, essa é a pergunta dessa noite. Nós temos aqui algumas pessoas que estão participando e eu quero dividir com você essas opiniões. Aqui está a opinião do Tiago de Sara e ele diz assim: sou contra a lei, pois acho que com isso os pais estão perdendo a autoridade. Ele é contra a lei porque acha que os pais estão perdendo a autoridade. E a sua opinião qual é? Ligue para nós, 3433-2528 e deixe a sua opinião. Quero falar agora com o nosso entrevistado, Anderson Pradebon. Anderson, a sua opinião sobre a lei, sobre esse assunto. Tá certo, pastor. Eu acho que realmente, como falou o pastor Anderson, existem limites. Eu acho que existem limites para impor em nossos filhos, mas os pais também precisam de limites. E eu vejo uma questão de que essa lei, ela veio tanto para os filhos do sexo masculino como do feminino. Mas às vezes os pais separam isso, fazendo que com o filho do sexo masculino às vezes apanha mais do que a filha do sexo feminino. Então às vezes há essa divisão. O pastor até brincou dizendo que eu tenho cara de que apanhei. Lembro-me de uma vez que apanhei do meu pai. E naquele assunto também não voltei mais atrás. Lembro que foi só uma, mas bastou aquela. Okay. Então existe um limite, a minha opinião, existem limites para os filhos que os pais devem impor, mas também existem limites para os pais também. Ok, muito obrigado, Anderson, muito obrigado. E nós queremos contar também com a sua opinião. E agora nós vamos ouvir a opinião das pessoas que estão na rua. O que as pessoas pensam, o que as pessoas acham sobre esse assunto? Vamos ver essa matéria? Vamos lá. Eu acho que essa lei vem em boa
hora, porque eu acho que a violência está se propagando muito rápido. Eu acho que uma palmada não é válido, mas não pode exagerar, porque os pais hoje em dia estão exagerando muito. E se não exagerar, é normal. Eu sou a favor da lei. Eu sou contra totalmente qualquer tipo de violência, principalmente com a criança, que é indefesa. A gente não educa o filho batendo, porque se ele aprender apanhando, quando achar que eu vou estar ganhando, batendo nele, ele vai aprender que tudo que ele tem que conquistar é batendo também. Então, violência vai gerar violência. Então, sou totalmente a favor da lei, sou contra a palmada. No meu entendimento, eu acredito que a lei ela é mais uma letra morta dentro de tantas outras leis existentes hoje dentro do Código de Processo, tanto penal quanto civil, quanto da lei do Estatuto da Criança, que é regulamentada através do ECA. O que ocorre, eu acho que os pais têm todo o direito de corrigir os seus filhos de acordo com o entendimento. Lógico que umas palmadas ela tem que ser balanceada, às vezes não sei, espancamento. Como devem ser corrigidos os filhos, porque hoje os tapas violentos é considerado agressão, e essa agressão ela tem que ser punida porque está escrito no Código de Processo Penal e ela é regulamentada através do ECA. Agora, corrigir uma criança, é melhor os pais e as mães corrigir do que o Estado corrigir, né? Às vezes sim, a gente é obrigado a educá-lo e às vezes tem que conversar muito com a criança e de vez em quando dar uns tapinhas, né, que a gente costuma dizer isso no bumbum da criança, mas nem por isso deixou de ser educada e respeitando os pais, né? O que não pode é ser espancado pelos pais, aí é crime, tem que ser punido porque é uma agressão contra a pessoa até indefesa, né? Além de ser criança. Por outro lado, eu acho que os pais, ele tem que ser educado, porque nós não temos hoje uma campanha que eduque, que ensine e leve até o conhecimento dos pais a forma que deve ser corrigida uma criança ou um adolescente. Muito bem, retornamos aí. E você viu essa matéria, a opinião de muitas pessoas, e eu achei muito interessante a opinião desse senhor. Inclusive, você não viu ali na tela porque está barra, mas ele é advogado, ele entende de leis, ele está falando sobre as instituições do governo que cuidam de menores. Ei, meu amigo, eu acho sim, pastores que aqui estão comigo, é uma hipocrisia o governo interferir na família, porque nós que conhecemos as instituições de correção do governo, presídios, CIPs, orfanatos, etc., que são do governo. Eu quero convidar você, telespectador, para ver essas instituições e para ver se o governo tem condições de dizer para alguém que corrige como que se corrige. Porque, na verdade, essas instituições estão falidas, estão fadadas ao erro. Outra coisa também que nós temos que deixar claro aqui é a forma como o governo trata a educação. Está aí o pessoal da educação ganhando pouco, fazendo greve e uma situação muito complicada, um ensino de má qualidade, enfim. E aí o governo se mete lá no meio da família, lá onde ele não deveria se meter para dizer, o pai não pode fazer nada. Eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião? Você é a favor ou você é contra? Você acha que é necessário bater para educar uma criança? Você é a favor ou contra a lei da palmada que foi aprovada no Congresso? Eu tenho aqui nas minhas mãos a opinião do Marcos Vinícius de Criciúma e ele diz que acha necessário bater, ele diz aqui, acha necessário bater porque ele apanhou quando era garoto, quando era criança, e diz que aprendeu a lição, tornou-se uma boa pessoa porque seu pai o corrigia e lhe dava algumas palmadas. Aí está, pastor Anderson, essa polêmica. E qual é a posição da Bíblia? Bom, se tratando de filhos, pastor Marcos, o que nós precisamos primeiramente entender, à luz da palavra, é que eles são herança do Senhor. Primeira coisa que nós devemos ter consciência, que são herança do Senhor. Assim sendo, nós
temos que saber que estamos lidando com algo muito precioso, algo que Deus nos deu, nos concedeu. E a palavra do Senhor também nos diz, lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o primeiro mandamento com promessa, diz que nós devemos honrar o nosso pai para que se prolongue seus dias na face da terra, é o que diz a palavra. Então, uma das formas de eu honrar o meu pai, hoje, como filho agora, é fazer com que ele também venha se alegrar em ver o seu neto num caminho bom, aprendendo, tendo uma educação de formas que ao alguém contemplar as suas atitudes, a sua forma de ser, já venha com aquela pergunta, é filho de quem? E assim por diante. Então, é o primeiro mandamento com promessa. E nós temos aqui na palavra de Deus, alguns versículos, que se paralelizam aqui e dão o aval total para que o pai venha. Eu gostaria, pastor, que o senhor citasse pelo menos um, e depois nós vamos à matéria. Sim, senhor. Por exemplo, no Provérbios capítulo 13, verso de número 24, diz assim, ó: o que retém a sua vara, aborrece o seu filho. Aborrece o seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Olha só, que interessante, que importante. Muito bem, nós vamos a mais uma matéria. Enquanto isso, você pode ligar, o telefone está ali tocando, e eu quero que você continue ligando para nós e deixando a sua opinião. Qual é a sua opinião? É necessário bater para educar? Você é a favor ou você é contra a lei da palmada? E o pastor Anderson citou aqui, meu Deus, uma coisa muito importante. Não tinha pensado nesse mandamento ainda. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias. Primeiro mandamento com promessa. E a sua opinião? Qual é a sua opinião? Vamos a essa matéria. Enquanto isso, você liga para nós. Lei da palmada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já não tem o Estatuto da Criança? Nosso país, gente, é um tal de fazer lei com fim eleitoreiro para aparecer, que é uma coisa de maluco. Já tem o Estatuto da Criança. Agora querem fazer a lei da palmada. Foi aprovada lá na Câmara dos Deputados e vai para o Senado. E lá no Senado nós vamos bombardear. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém aqui é a favor de criança ser espancada. Ninguém. Criança que é espancada, bota o pai na cadeia. E bota ele para poder ser instruído, para aprender a ser gente. Ninguém aqui é a favor de espancamento de criança. Eu sou pai e sou avô. Nunca precisei espancar meus filhos. E não estou aqui fazendo apologia do espancamento. Agora vou português claro. Bem claro. Quem é que nunca tomou uma escorreada do pai ou uma chinelada na bunda? Português bem claro, uma espalmada? Estragou a sua vida? Você está todo problemático por isso? Claro que não. A punição é importante para o comportamento humano. Sim, senhor. Sim, senhor. E existem vários pedagogos, vários estudiosos que são a favor. Porque tem criança que ela é terrível. E ela só aceita se você resisti-la com uma punição onde ela vai sentir. Não somos a favor de criança ser espancada, claro que não. Mas uma palmada no moleque, isso aí tem cheiro de interferência do Estado na família. Isso aí tem cheiro de interferência do Estado na família. Nós não podemos aceitar isso. Vai ficar igual os Estados Unidos. Eu estava na América, aí pregando numa igreja, aí um irmão dissesse para mim, pastor, um dia desse eu fui dar uma palmada no meu moleque, de 8 anos, moleque é garoto. O garoto virou para mim e disse assim, eu vou ligar para a polícia. Aí eu disse para ele, está aqui o telefone, liga lá, para ver se você vai ver mais a minha cara. Aí o moleque tremeu. É assim, vai mudar, filho afrontando o pai. Ó, vou ligar para a polícia se me der um tapa, hein? Vou ligar para a polícia se me der uma palmada. Que absurdo, que vergonha. Antigamente, não é no meu tempo, no tempo dos meus pais, o professor tinha uma palmatória. Aqui, meu chapa, tefute na mão. Ninguém morreu por isso. O que nós estamos vendo é uma geração indisciplinada, que não respeita ninguém, que não tolera ninguém.
Sabe por quê? Porque os pais estão omissos. Antigamente, a escola chamava os pais para fazer queixa e o cara tomava palmatória e ainda tomava uma coça em casa. Hoje, pela omissão dos pais, o filho chega em casa fazendo queixinha que o professor deu uma dura, o pai vai na escola para tomar satisfação com o professor. Antigamente, quando é que um aluno xingava um professor? Quando é que um aluno peitava o pai? Então, hoje, nós já estamos vendo hoje, devido à omissão dos pais, um bando de maleducado que não respeita ninguém, que não sabe o que é limite, que não entende o que é autoridade. Já temos isso hoje. Já temos isso. Mas aquele que quer educar seu filho é direito do pai. Espancar ninguém tem direito. Mas dar uma palmada tem sim, senhor. Tem sim, senhor. E nós vamos jogar pesado para derrubar essa palhaçada. Isso não é lei, isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Ok? Eu fico com a Bíblia. Que é melhor você fustigar o seu filho com vara, certo? Para salvar a alma dele. Ok? Nem por isso ele vai morrer. Tem alguém aí que morreu porque tomou uma palmada do pai e da mãe? Uma chinelada? Tem alguém aí que morreu? Vamos deixar de conversa, gente. Vamos deixar de conversa. Hoje já tem lei para quem espanca a criança. Ninguém pode pegar e espancar uma criança. Denuncia. Se você souber de algum pai que está espancando criança, denuncia. Agora, dá umas palmadas no moleque? Não, não pode. Olha, castigo. E eu queria saber quem são os deputados evangélicos que apoiaram essa palhaçada, para dizer o nome deles aqui. Eu queria saber. Eu vou quebrar o galho de não citar. Tá? Qual é o deputado federal evangélico que apoiou uma porcaria de uma pouca vergonha dessa? Uma intromissão na educação dos filhos. O Estado não dá conta daquilo que ele tem que fazer, da escola de qualidade, treinar professores. O Estado não dá conta, ainda quer se intrometer na família? Vai ver se eu estou na esquina, vai plantar batata? E eu vou engolir um negócio desse? Uma palhaçada dessa? Aí trocaram. Eu estava lendo, não. Vamos trocar a palavra aqui. Vamos trocar a palavra, porque se não trocar a palavra pode ficar chato, castigo físico, entendeu? Olha, vamos acertar uma palavra aqui para só a questão do castigo físico. É essa que não pode. Dar uma palmada não pode. Botar o filho de castigo pode, mas dar uma palmada não pode. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Vai arrumar uma lei para aparecer melhor. Temos tanta coisa nesse país para fazer, tantas mazelas sociais, encrenca na área da saúde e tanta coisa ruim, e vem para cá com uma pataquada dessa de que agora querem controlar os pais na educação dos seus filhos. Fica aqui o meu protesto. E pode ter certeza que quando cair lá no Senado, nós vamos jogar pesado. Por isso que eu peço a você para me acompanhar no Twitter. Porque na hora que chegar lá no Senado, nós vamos bombardear os senadores para não aprovar uma besteira dessa, sem graça e sem nexo. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868.
Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera, uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. Só no Posto Tigrão em Içara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. A Unita Veículos de Içara, concessionária Fiat, é a revenda da marca que há 10 anos é líder de vendas no Brasil. O compromisso com a alta qualidade, tecnologia e design, aliados ao excelente atendimento em todos os nossos setores, são o diferencial que nos fazem proporcionar o sonho de aquisição do seu veículo. Na gerência do seu amigo Rodrigo Dalsen e com uma equipe treinada, temos as melhores condições e prazos para você sair com o seu Fiat novo. Ou conheça nossa linha de seminovos com garantia e procedência. Aproveite a redução de IPI até 31 de agosto. Unita Veículos Fiat. Fica na rodovia SC 444 sem número. Quilômetro 4, bairro 1º de Maio, em Içara. Fone 3468-7300. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje no programa Assembleia de Deus e Ação, Entrevista Opinião, estaremos tratando de importante assunto: educação. É necessário bater para se educar um filho? E para esta entrevista estaremos aqui entrevistando pastor Jean Porto, que é o diretor de ensino da Assembleia de Deus de Içara, a SEAD. Boa noite, pastor Jean. Boa noite, irmão Cristiano, e a todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Então, essa primeira pergunta eu gostaria de fazer já dentro do tema. É necessário para bater para se educar uma criança? O que a Bíblia diz a respeito a isso? Não, nós sabemos que há muito conflito em relação a esse assunto, e nós acreditamos que numa visão bíblica, nós vemos que a Bíblia ela nos orienta a disciplinar os nossos filhos. É bom entender também que essa disciplina é feita com equilíbrio, com moderação, e para que podemos chegar ao nosso objetivo, visto que a disciplina ela deve ser feita com amor e também para impor limites, né, na questão educacional de um filho. Correto. Na Bíblia fala em exortação. Deve-se exortar a criança. Qual é a diferença entre exortar e agredir uma criança? Porque se fala dentro da lei da palmada em agressão e em disciplina. Então qual é essa diferença em exortação e agressão? Bom, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, eu trouxe até aqui anotado que diz assim: aquele que poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que ama diligentemente disciplina e o castiga muito cedo. Também a Bíblia ela fala a respeito, né, de que nós devemos fazer o seguinte. Em Provérbios, capítulo 29 e versículo 15 está escrito: a vara é a repressão de uma sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nós entendemos com a leitura desses dois versículos que a Bíblia nos orienta a colocar um limite, né? E também descreve as consequências da falta, né, dessa disciplina. É claro que nós não podemos nunca justificar, né, o maltrato, o abuso infantil, o maltrato, né, infantil com esses versículos, mas sim, né, nós devemos entender que também não devemos usar para descarregar uma raiva, uma frustração, mas sim para colocar um limite do que é certo e do que é errado. Certo. E o que os pais devem fazer para educar corretamente os filhos, seguindo os princípios bíblicos? O que a Bíblia orienta esses pais para promover uma boa educação aos filhos? A Bíblia ela é muito clara, e nós podemos colocar como padrão até mesmo o nosso pai espiritual, que é Deus, né? E nós podemos aprender a ser bons pais
e ter essa relação com os nossos filhos, observando até o comportamento do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele castiga aquele que Ele ama, né? A Bíblia diz que Ele também disciplina aquele que Ele ama. É lógico que nós que somos cristãos e temos a Bíblia como o centro, né, de todas as nossas verdades e tudo aquilo que nós acreditamos, nós entendemos que é muito importante, até mesmo nesse assunto, né, disciplina de filhos, porque a Bíblia e até a educação dos filhos, a Bíblia ela é repleta e é rica de muitas informações, e nós devemos entender que devemos colocar, né, Deus como o exemplo nesse assunto. E a Bíblia nos ensina que devemos, né, não provocar a ira dos nossos filhos. A Bíblia também nos ensina que não devemos ser pesados aos nossos filhos, mas também entendemos que nós somos responsáveis, né, pela a salvação e até mesmo pela educação dos nossos filhos. Alguns pais colocam a educação, né, na igreja, no pastor, nos líderes de escola bíblica dominical. A Bíblia não nos dá essa autorização, né? A Bíblia diz que nós, os pais, devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, e que depois de grande, mesmo assim, ele não sairá desse caminho. Então, a Bíblia nos dá, né, essa orientação. Claro que, né, ressaltando que não devemos usar violência, não devemos usar maltratos, não devemos usar até essa questão, né, da lei da palmada. É uma questão muito importante, porque nós não estamos falando aqui e defendendo os exageros, e sim uma educação com equilíbrio. E nessa educação com equilíbrio há também, né, a repreensão, há também, né, essa questão de orientar a criança no caminho que ele deve andar. Pastor, de repente um pai está assistindo agora nesse programa e ele vê que não tem mais, ele já tentou a conversa, de repente já tentou até mesmo a exortação através ali batendo e tal, e ele não vê saída. O que conselho o pastor daria para tentar resolver essa situação da educação do pai e do filho, para que o filho venha escutar esse pai? Eu sempre tenho orientado, né, as pessoas a não esperar que as crianças cresçam para gerar uma formação, né, educativa. É muito importante os pais que estamos ouvindo, né, e entender que devemos começar a orientar os nossos filhos muito cedo, né, colocando limites do que pode, do que não pode. E é muito importante entender que o diálogo é a primeira opção, né? Claro que nós sabemos que há situações extremas de desobediência, e sim, então com a desobediência deve haver a repreensão. E quando não resolve a repreensão, eu acredito que nós não estamos lutando contra carne nem sangue, né? Estamos lutando com questões espirituais, e eu acredito que a oração ela, né, tem um grande efeito nessas situações, nesses problemas, né? Então nós devemos combater toda essa questão de rebeldia, toda essa questão de desobediência, nós que somos cristãos, né? Orando também pelos nossos filhos, orientando os nossos filhos com princípios, né, cristãos, e mostrando o caminho, apontando o caminho, sendo o exemplo. Porque muitas vezes nós vemos que pais perdem a autoridade dos filhos por deixarem de ser exemplo. Então é muito importante, nós que estamos, né, tratando com essa geração, moldando caráteres, né, começar muito cedo. E quando tudo não resolve, né, eu acredito que nós nunca podemos desistir, né, dos nossos filhos. Porque nunca existe ex-pai, ex-mãe e nem ex-filho. É um elo que nos prende, né, para sempre. Então, devemos ter paciência, devemos, né, orar e devemos acreditar, né, que haverá uma mudança. Ok, de volta junto com você. É necessário bater para educar. Nós temos a opinião da Terezinha aqui de Criciúma, e ela diz o seguinte: moro do lado de um ponto de drogas e vejo crianças de 8 anos usando drogas, e os pais não podem fazer nada, pois o conselho pune os pais que querem educar os filhos, pastor Marcos. Ok, nós estamos a terminar o nosso programa nessa noite com um tema tão importante. Com certeza nós queremos repetir esse tema, e eu quero que o pastor Anderson, que está conosco, deixe um conselho para as famílias que hoje estão nos assistindo. Pastor Anderson. Muito bem, pastor, vou deixar que a Bíblia continue falando por mim. No verso de número 18 do capítulo 19 de Provérbios diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então está aqui, os extremos devem ser evitados, muito amor, mas o amor não pode passar dos limites e ir
para o caminho da omissão. Amar e não ser omisso, porque foi um preço muito caro que um personagem na Bíblia pagou, que era sacerdote, cujo nome era Eli, né, que depois o profeta veio, seus filhos se fizeram execráveis, e você não os corrigiu, e ambos morreram muito jovens. Né? Então, na sua opinião, pastor, quem ama corrige? Com certeza, porque Deus nos ama, bem disse já o pastor Silas Malafaia, Deus, ele nos ama e nos corrige, né? Ele nos ama e nos corrige. Quem corrige, ama, e quem ama, corrige. Ok, eu quero agradecer a sua presença essa noite, quero agradecer a todos os nossos telespectadores e dizer para você que vale a pena lutar pela sua família. Nós nos colocamos à sua disposição ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sara, na rua Marcos Rovares 1319, em frente à Prefeitura Municipal. Quero convidar você, durante toda essa semana nós vamos continuar com a nossa programação aqui no Canal 19, amanhã à noite o programa da Obra Missionária, e também quinta-feira à noite o programa com o pastor Júnior, com o pastor Daniel, e também no sábado e no domingo com o pastor Lauro. Eu quero que você esteja conosco, ligado durante toda essa programação. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha uma boa semana e que a bênção do Senhor ela alcance a sua vida. Não a violência sempre, mas como disse o pastor Anderson essa noite, quem ama, corrige. Então vamos corrigir os nossos filhos para termos uma sociedade melhor, para termos um mundo melhor. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Muito bem, uma ótima noite para você também. Fica com Deus e amanhã nos encontramos aqui a partir das 21h30. Até lá. Obrigado.